Momento bom esse do nosso encontro diário aqui no Cabeça para Cima, quando podemos refletir sobre temas importantes para o nosso dia a dia, não é isso? Também é aquele momento em que eu escolho por agradecer a todos vocês. Vocês que mandam mensagens reforçando a nossa programação aqui na Boas Novas, não só o Cabeça para Cima, mas toda a nossa programação. Vocês que mandam mensagens específicas para o Cabeça para Cima, do quanto ele é relevante e abençoa a sua vida, isso nos deixa muito felizes, porque confirmar que a gente está no caminho certo é sempre muito bom, não é? A gente fica feliz de poder atingir os objetivos e de poder abençoar a sua vida. Momento também de agradecer àqueles que já entenderam o tamanho do nosso desafio de manter no ar uma programação 24 horas por dia, programação diferenciada, programação abençoadora de vidas, programação com cunho cristão que leva até você e a todos aqueles que precisam o amor de Jesus. Entregamos de todas as formas, através de cultos, através de mensagens evangélicas, através de outros temas que debatemos, nós sempre entregamos até você um pouquinho do amor de Jesus. Muitíssimo obrigada, querido semeador de boas novas. Você que já entendeu o tamanho desse desafio e por isso você ora pela gente, você ora pelas boas novas e você também contribui financeiramente. Saiba que nós também oramos por você, que nós rogamos ao Senhor que Ele possa cobrir a sua vida, da sua família com a sua boa mão, que Ele possa atender os desejos do teu coração e possa te retribuir de maneira infinita esse gesto de fé, esse gesto de contribuição, a semeadura que você faz no reino de Deus. Você já sabe, né? Quando você semeia aqui, você também está sendo um missionário junto com a Rede Boas Novas. E por último, mas não menos importante, dentro da minha sequência diária, o meu desafio para você, que ainda não é um semeador, mas que tem sido abençoado com a nossa programação. Nós precisamos de você. Nós precisamos que você também se alie ao exército de semeadores de boas novas. E é fácil. É só você pegar o telefone e ligar para o 2126-300 ou, melhor ainda, entra no site pelo seu computador, pelo seu smartphone e pelo site www.boasnovas.tv você também pode se alistar ao exército de semeadores. Não deixa de participar, não fica de fora do que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. A gente sabe, tem falado muitas vezes, né? O Brasil precisa de planos econômicos, precisa de planos educacionais, mas mais do que tudo isso, o que o Brasil precisa é de um plano de salvação. Está disposto a trabalhar nessa direção? Seja um semeador. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Por falar em planos, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele mexe muito com o Brasil. Na verdade, é um tema muito frequente durante todas as campanhas políticas, sempre, mas que depois a gente fica aí correndo atrás para ver o que de fato acontece. Vamos falar sobre educação, que é um desafio em qualquer lugar, em qualquer país. A começar pelo entendimento claro do que significa, né, do conceito de educação. O Brasil, de uma forma assim, bastante frequente, ele passa pela discussão de modelos de educação para o nosso país. Pergunta-se, será que é realmente possível pensar num único modelo que possa atender a toda a realidade do Brasil, com a diversidade que ele tem, com a diversidade que ele apresenta? E ainda, será que é possível copiar modelos de sucesso, ou seja, modelos de sistemas educacionais que estão dando certo em outros países? Cabe transportá-los para o Brasil da forma como eles funcionam lá? Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre modelos de educação no Brasil. Começamos com um informativo e olha, tem um time super especial para nos ajudar nessa reflexão de hoje. Um país, para evoluir, necessita de uma educação de qualidade, como um dos principais pontos de partida. Fato esse que está distante da realidade brasileira. Segundo dados da Unesco, o analfabetismo ainda afetava 8,7% da população. Além disso, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, 18,3% dos brasileiros eram classificados como analfabetos funcionais. Da creche ao ensino médio, o Brasil tem 57 milhões de alunos matriculados. Desse total, 87% estão em escolas públicas. O contingente de estudantes na educação básica corresponde a quase um terço da população brasileira.
É isso aí. Modelos de educação é o nosso tema e a gente vai aqui refletir um pouquinho sobre a educação no nosso país, né? Como eu disse um pouquinho antes, educação é sempre bandeira de todos os políticos em todas as campanhas eleitorais. Naquele momento, todo mundo tem sempre os melhores planos para a educação. Contudo, logo depois que as eleições passam, que os candidatos são eleitos, a gente começa novas discussões e aqueles projetos maravilhosos parece que não saem do papel. Aí a gente volta para os problemas rotineiros. Mas vamos pensar positivo, vamos pensar na educação como uma alavancadora para o nosso país. Eu gostaria demais de poder efetivamente pensar no Brasil como uma pátria educadora. Para nos ajudar na reflexão do tema de hoje, eu recebo aqui no estúdio Jailson Alves dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também desenvolve estágio de pós-doutorado sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Eita, que coisa boa! Todo envolvido com a educação, inclusive nesse pensar a educação. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pela produção do programa, obrigado pelo convite, aqui representando a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nessa bancada aqui com meus colegas, em posições diferentes, mas que também querem que a educação brasileira tenha finalmente, né, um processo realmente de sucesso, porque nós ainda estamos engatinhando, ou seja, patinando sobre as mazelas que é a educação brasileira, pelo menos do meu ponto de vista. Uma rede pública que matricula 87% das pessoas que estão na educação básica, ela merece uma atenção e, inclusive, nós estamos com o Plano Nacional de Educação, nós estamos, assim, correndo contra o tempo, que até 2016 nós vamos ter que ter a faixa de 4 a 17 anos matriculada em escola. E numa crise que nós estamos vivendo no país, atravessada por uma crise econômica, podemos dizer assim, a educação ela vai sofrer um forte impacto com essa crise. Pois é, tomara que efetivamente a gente tenha um impacto, mas um impacto positivo. E não quero deixar de citar o senhor que representa aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sempre foi um ícone em termos da educação, aqui no Rio de Janeiro, né, da educação superior, e que hoje já preocupa. Mas deixa eu apresentar meus outros convidados para a gente poder começar a conversar de fato, porque também quero apresentar para vocês a Rosana Mendes. A Rosana ela é coordenadora de educação de jovens e adultos da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Também muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente aqui na Boas Novas. Nós é que agradecemos da Secretaria, em nome do meu secretário, Antônio Neto. A Secretaria Estadual de Educação é que agradece. Quero aproveitar para cumprimentar também o público de casa que nos assiste. Esse, na verdade, é um momento de reflexão. Isso. Cada um aqui fala de um lugar. Verdade. Mas, na verdade, todos aqui têm uma trajetória dedicada à educação. Eu costumo dizer que ninguém fica na educação se não acreditar. Que a educação é o caminho, eu gosto muito de parafrasear Gandhi. Não há um caminho para a paz, não há um caminho para a educação. Educação é um caminho. É o caminho. E é um caminho que a gente faz fazendo, né? Uns junto com os outros, para que a gente possa, de fato, conquistar aquilo que a gente entende por sucesso. Que, na verdade, é ver uma população feliz, né? Engajada, produtiva, enfim, né? Com condições de vida justas e dignas para todos. Né? E a educação... Eu, particularmente, acredito, nós acreditamos lá da Secretaria que é um caminho para isso. Verdade, perfeito, perfeito. Muitas reflexões cabem em tudo que você acabou de colocar, né? É um caminho que precisa ser trilhado. Eu também acredito na educação como essa força motora, mas ela sozinha talvez não possa representar toda a alavancagem, né? Precisa de outras questões aí de suporte, de ajuda, certamente. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quero apresentar para vocês ainda o Amaro França. O Amaro ele é diretor-geral do Colégio Sagrado Coração de Maria, aqui no Rio de Janeiro, e ele também é integrante da diretoria do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, não é isso? Aqui do Rio de Janeiro. Exatamente. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Uma honra estar aqui nesse momento. Boas Novas propiciando uma discussão tão rica
com pessoas assim talentosas e de uma vivência imensa na educação. E pensar a educação, antes de tudo, pensar em atitudes humanizadoras, pensar antes de tudo como eu concebo o mundo e como quero impactar o mundo. No início do programa, a senhora mencionava de ser semeadores, e o educador é, por excelência, até na visão freiriana, o semeador de esperança, semeador de boas novas. Então, esse debate é um debate rico em todos os cunhos, na dimensão pessoal, na dimensão social e na dimensão mais ampla de um programa que pode ser de transformação dessa sociedade. Verdade. E também aí a gente fica bacana porque tem uma bancada super especial representando o segmento de ensino superior, mas que pensa educação dentro de escola pública, a Secretaria de Educação do Estado, né? Do Estado. E uma escola particular, né? Uma escola particular de renome, de peso também, que tem feito diferença dentro aqui do Rio de Janeiro, de uma forma significativa. Bacana a gente poder ter aí a visão, né, dos diferentes segmentos. Gente, eu queria provocar vocês assim nesse início, o que vocês acham da importância e de como deve ser tratado esse lema que a nossa presidente tem colocado aí para o Brasil como pátria educadora. Em que medida o Brasil já é ou tem chance de chegar a ser uma pátria educadora? Bom, eu já começo dizendo que a pátria educadora, ela está capengando, tá? Porque quando foi anunciado no dia 1º de janeiro esse slogan para acompanhar todo o mandato da presidenta Dilma Rousseff, logo após nós tivemos um corte drástico de recursos, inclusive a universidade que eu trabalho sofreu com esse corte de recursos, 1/3 dos recursos, e nós ficamos inclusive 2 semanas sem aula, né? E isso tem um impacto na educação básica, que é o tema central aqui, onde a bancada vai discorrer sobre, né? Vai analisar e vai debater sobre. Isso teve impactos, inclusive, de programas do MEC que vão diretamente para as escolas públicas. Isso teve esse impacto. Então, a gente já começa assim, com o Plano Nacional de Educação, ele já vai, na minha concepção, ele já vai perder 1 ano da sua aplicabilidade. E entendendo, como eu disse no início do programa, que nós temos pressa em resolver questões constitucionais que nós ainda não conseguimos resolver, que está desde 2009. A matrícula de 4 a 5 anos. Nós não conseguimos ainda. Né? Nós não conseguimos dar cobertura suficiente para 15 a 17 anos. Está universalizado o ensino fundamental. Entretanto, essas 2 pontas da educação básica, isso sem contar na creche que não entrou. Mas é um problema numa sociedade em que as mulheres estão trabalhando e compondo renda. Cada dia mais. Renda né? familiar. Então, há uma carência muito grande de creche. Então, evidentemente, a pátria educadora ela já começa capenga com a crise que o país está vivendo. Fiquei a pensar se o slogan, de fato, seria um nível de utopia, né? E como trazer esse sonho utópico para mudar de realidade? O professor corrobora aí com a reflexão desse investimento que não começa a acontecer, ou que já é retirado daquilo que estava sendo orçado inicialmente. Compromete todo o funcionamento. Mas acredito que, além da utopia, deve existir concretamente uma prática. E essa prática, ela passa por diversos níveis de execução de projeto, né? Desde a seriedade daquilo que é pensado enquanto plano, aquilo que é estabelecido enquanto meta e aquilo que é possível de ser cumprido. Perfeito. Então, a gente discutiu nos bastidores alguns elementos fundamentais para que essa pátria educadora aconteça em todos os âmbitos, né? Na rede pública ou na rede particular ou mesmo no ensino superior. Então, uma tríade importante: pensar currículo, pensar a formação de professores, pensar a valorização desse profissional da educação. Então, esses elementos vão tornar possíveis em curto, eu diria não, mas talvez em médio ou longo prazo, uma realidade de uma pátria verdadeiramente educadora, como força propulsora aí de transformações relevantes. Como sonho, a gente tem que manter, né? É um slogan fantástico, mas é de fato ainda uma utopia. Mas que seja impulsionador, Porque, na verdade, ela vai um pouco no sentido de que a sociedade toda se entenda como um agente da educação. Porque, assim,
para o nosso entendimento, não é? Quando você que está o espaço da gestão, ele é um espaço muito árido, porque é na mão da gestão que você tem o dinheiro, o orçamento e você tem as ações. Não é? É óbvio que quando você tem um corte orçamentário, você precisa rever as suas ações. Mas você, ao rever as suas ações, você precisa identificar aquelas que de fato são estratégicas, aquelas que de fato podem proporcionar o impacto e a mudança. Porque num conjunto de ações, você tem escalas de prioridade, ou seja, aquelas que produzem maior impacto e aquelas que produzem menor impacto, no sentido de produzir resultado. Ora, a gente diz, no momento do cobertor curto, você precisa identificar aquelas ações que de fato podem produzir resultado. E você precisa eleger prioridades. Não tem a situação da escolha. A escolha é, se eu tenho X, dentro do tamanho dos nossos desafios para a educação, eu preciso alocar recurso, de fato, naquelas ações que vão produzir um resultado no sentido de operar mudança no cenário que eu tenho. Perfeito. E aí você tem que ter um diagnóstico muito claro, você tem que ter indicadores muito precisos para que você possa tomar decisões acertadas. Perfeito. Você tem toda a razão aí nessa colocação de que na hora que o cobertor está curto, a gente tem que definir ações prioritárias, né? O que estranha é que no momento em que se diz que o foco é na educação, deste foco a gente esteja tirando recursos significativos. Eu já tenho que ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto para a gente continuar conversando. Eu queria pegar um pouquinho o gancho do que a Rosana falou, no sentido da amplitude dessa proposta, que talvez tire o foco de dizer que quem educa é só a escola, mas para dizer que todos nós, em todos os segmentos, estamos envolvidos, comprometidos e temos que ser considerados como educadores. Isso eu achei absolutamente fantástico. Mas eu vou para o intervalo e volto já já. Prometo voltar com você que está aí se coçando para falar um pouquinho, tá bom? Intervalo, volto já.